Curitiba, 14 de setembro de 2024. Sejam todas as pessoas bem-vindas a mais uma realização artística do Grupo Obragem de Teatro. Hoje, nós apresentamos a leitura do texto Breves Palavras, Línguas e Outras Vozes, da dramaturga Olga Nenevê. Este texto é resultado do projeto Processo de Escrita e Leitura, realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio do edital 093 de 2023, da Lei Paulo Gustavo de Apoio à Retomada Cultural. Todas as informações constantes nessa obra são de responsabilidade exclusiva da autora. Personagem: infelicíssimo, um homem com idade entre 50 e 55 anos, vestindo calça, camisa e blazer gastos e maiores que seu corpo. Ele é magro e seu rosto está abatido, com olheiras, cabelos grisalhos desalinhados e engordurados. Nos seus bolsos, ele guarda um pirulito e um berimbau de boca. Ele tem uma movimentação ampla, seus braços e pernas desenham linhas que se opõem no espaço, como um clown. Ele enfrenta suas emoções de forma patética, com uma risada nervosa e infantil. Ele conversa com as figuras invisíveis: tristeza, falsidade, dor, memória, vida e morte. Visivelmente instável, ele transita rapidamente por diferentes estados emocionais, apesar de fazer grande esforço para manter-se equilibrado. Espaço: um cômodo claustrofóbico e escuro. No centro, há uma mesa com papéis, restos de comida, livros, garrafas de água, xícara com café e um galho seco de árvore. As paredes são escuras e às vezes parecem espelhadas. Na parede do fundo, há um espelho com moldura velha alaranjada. Do lado direito, há um pedaço de tronco de árvore que é usado como um banquinho baixo. Suspenso, sobre a mesa, está um galho seco. No canto esquerdo, uma pequena pia de banheiro com instalação aparente e engembrada. O ambiente mostra manchas de umidade e infiltração. As paredes têm marcas de riscos de pregos e palavras recortadas de jornais coladas. Uma cadeira e uma caixa de madeira que serve de banco. Em uma das paredes há uma janela fechada que mostra luz externa. Cena 1. As convidadas. Em prontidão, Infelicíssimo faz o som de um arrulho de pássaros e anda de um lado para o outro. Ele ajusta as cadeiras ao redor de uma mesa e confere atento se as cadeiras estão equidistantes. Caminha até a frente, esfrega as mãos, ajusta o cabelo e senta-se sobre a mesa com os ombros caídos e a cabeça baixa. Então, em sobressalto, como se percebesse a chegada de alguém, ele mostra um semblante sério e depois simpático e com atitudes corporais clownescas de reverência, enquanto orienta os invisíveis convidados aos seus devidos lugares na mesa. Depois, em pé, tomando a cabeceira da mesa, o homem demonstra afetado contentamento. Vocês chegaram, vieram, isso é bom. Sempre pontuais. Aliás, vocês nunca se atrasaram. Entrem e fiquem à vontade. Esse é o meu canto. Sentem-se. Vocês sempre estiveram ao meu lado e, por isso, guardei palavras para este momento como se elas fossem flores. Esse encontro é a nossa despedida, na qual ajustaremos alguns pontos. Quero entender nossas questões pendentes, porque quando eu pensei que tudo estava controlado, alguma coisa mudou e as minhas certezas flutuaram entre duas palavras, entre duas convidadas: vida e morte. Flores para a vida, flores para a morte. Vocês sabiam de tudo e participaram de tudo como testemunhas oculares e, ao mesmo tempo, ativas. Por isso estão aqui. Por isso nós precisamos conversar. Afinal, nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou para trás. Uma coisa pequena pode ter sido a causa de tudo isso.
Vocês não adivinham? Vocês precisam prestar atenção aos detalhes. Infelicíssimo desenrola um pirulito redondo e chupa algumas vezes como uma criança. Depois enrola novamente e guarda no bolso do casaco. Isso será cruel, ao menos para mim que estarei frente a frente com os meus próprios medos. Mas ainda assim, é a única forma de eu continuar sincero com o meu destino. Preciso dessa análise, mesmo que ela continue em uma esfera desconhecida para mim. Tenho que acertar contas. O rosto de Infelicíssimo endurece e ele tenta conter uma explosão disfarçando com uma risada recortada. Mas ele acaba gritando. Eu estou zangado com isso tudo e quando eu fico zangado é ruim, eu fico grosseiro, eu quebro as regras, eu suspendo todas elas, eu crio uma harmonia proibida, é ruim. Infelicíssimo tenta controlar um rompante de fúria. Esfrega o rosto com as duas mãos. Segura o encosto da cadeira e dobra o tronco sobre a mesa. Depois, volta como se não tivesse acontecido nada e tenta, com calma e didaticamente, falar sobre a sua vida. É possível perceber que o homem tenta conduzir uma linha de raciocínio para ele mesmo. Como sabem, eu fui criado de mão em mão, caminhão em caminhão, desprezado desde o dia em que nasci. Abandonado à noite e com a noite envolvida, como se ela fosse um manto possível. Concentro meus olhos com força para ver além da escuridão, mas só encontro enganos. Ora, a noite é onde eu posso encontrar o meu melhor retrato. Meu vulto e meus gestos reverberam na noite escura como as sombras recortadas de um filme expressionista em preto e branco. Preciso contar a minha história desde o início para que vocês entendam as minhas razões. É uma história de portas, assim, apavorantes portas de madeira, de ferro, portas gradeadas, portas fechadas que deveriam ser a passagem para algum lugar aberto e se fecharam. E me fecharam aqui dentro. Infelicíssimo respira fundo e sonoramente, mostrando alguma dificuldade. Depois do dia em que fui deixado na primeira porta, eu não lembro como aconteceu, mas logo eu estava diante de outras portas e depois outras e depois outras e sempre essa sensação de frio nos pés e nas canelas. Como a noite de um inverno rigoroso que golpeia no meio dos ossos. Sim, eu estou comprometido com a noite e só tenho reflexos de luz sobre alguns pontos da história. Infelicíssimo busca um pedaço de tecido bordado com lantejoulas numa caixa e ajusta embaixo de uma pequena lâmpada, e o tecido projeta seu brilho nas paredes do cômodo. Ele tenta agarrar a luz projetada como uma brincadeira e depois ri, desconcertado. Vocês terão de considerar que muitos pontos dessa história não são visíveis nessa fronteira enfumaçada de luz e sombra. Então eu terei de, como eu posso dizer, eu terei que contar com a colaboração de vocês para completar alguns pedaços. Isso será trabalhoso. Vocês, afinal, estão aqui, eu suponho, porque querem colaborar comigo.